Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Certa vez, uma lagarta estava a passear e ela estava com muita, mas muita fome. Foi quando ela viu uma árvore. Estava um vento. Quando o vento parou um pouquinho, a lagarta foi subindo, subindo e viu uma folha pequenininha e ela comeu tudo. E naquela folha, aquela folha tinha umas lendas. As lendas ensinam a origem do céu, das estrelas, do mar, dos bichos. E ela adorou, mas ela continuava com fome. Comeu a segunda folha e naquela folha tinha umas fábulas. E as fábulas sempre têm uma história de ensinamento. Depois ela viu a terceira folha e ela... E ali tinha umas histórias divertidas, histórias de amor, histórias assombradas. Mas ela continuava com fome. Ai, quando ela viu a quarta folha, aquela folha trazia a história da Bíblia. E ela aprendeu sobre Jesus, sobre os anjos, aprendeu sobre os santos, aprendeu a ser melhor e foi dormir, satisfeita. E ela se enrolou todinha e veio o sol, e veio a chuva, e veio o vento, e veio o sol novamente. E um raiozinho de sol despertou a lagarta, que amanheceu diferente. Agora ela tinha uma anteninha, outra anteninha, e logo em seguida ela abriu um lindo par de asas e saiu a voar. Voa, voa, borboleta, pousa aqui na minha mão. Vem contar-me uma história pra eu guardar no coração. E as histórias elas têm um poder de transformar. Que lindo! Bem-vindos, que alegria recebê-los em nosso programa. A Sandra Lana e o Vilmar de Oliveira, contadores de história. Muito obrigada. Eu sei que a gente vai aprender hoje como contar uma história tão bonita assim como vocês. Porque hoje nós vamos falar sobre esse tempo de férias escolares, como ter criatividade, como viver esse tempo com as crianças. Você vai viajar, não vai viajar, vai ficar em casa? O que você faz com suas crianças? Quais são as suas dicas? Partilhe com a gente através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. Combinado? Eu quero convidar você para sentar aqui nesse bate-papo, porque hoje vai ser gostoso demais, porque temos também a nossa psicopedagoga, a Cristina Silveira, que está com a gente. Também vai partilhar um pouquinho desse tempo especial, né, que a gente precisa ter com as crianças. É verdade. E aqui, o cheirinho já tá bom, porque ela já começou a dar uma preparadinha aqui. Quem está com a gente é a Luísa Fiorini. Bem-vinda! Tudo bem? Eu vi aqui que a gente vai fazer um fofão de polvilho. Eu não conheço, gente. Vocês conhecem? O que é um fofão de polvilho? O fofão de polvilho veio da minha infância. O fofão de polvilho é uma receita de polvilho. Parece um pão de queijo, mas ele fica bem fofão, assim. Bem grandão, bem fica grandão, gostoso, assim. Fica lindo. Ai, tô curiosa. Vamos fazer também um espetinho de frutas. Vamos fazer também um sorvete de banana com morango, que é muito fácil de fazer e todo mundo vai adorar. E nesse processo a gente pode envolver as crianças aí também, né? Claro, claro. Legal. Eu acho que não tem hora melhor que envolver as crianças durante as férias. Um momento mais tranquilo para os pais e para elas também. Legal, então fica aí a dica. A gente já vai passar rapidinho a receita do fofão de polvilho, para você que está em casa já se preparar e olhar e falar assim, eu tenho, não tenho, já anota aí. Então, bem rapidinho, quais Ótimo. são os ingredientes? Para fazer o fofão de polvilho, a gente vai precisar de 3 básicos ingredientes. 1 xícara de polvilho doce,
1 xícara de óleo e 4 ovos. Aí a gente vai colocar um pouquinho de sal e untar a forma com manteiga. Nossa, é pouquíssima coisa. É básico. Então tá, ó, anota aí, óleo, polvilho, sal, manteiga e ovos. Depois a gente passa novamente a quantidade. Isso. Porque aí você... Ou então pode até querer, já que você anotou a quantidade aí, já pode até fazer com a gente. Pode quando estiver fazendo o programa, gente, é você prova junto conosco também. Não vai ficar com aquela vontade, com aquela água na boca, Não. né? Bom, eu vou já ali conversar e você também tem seus filhos pequenos, já fica esperta aí nessas dicas de hoje. Porque nós vamos conversar com essa turma linda que está aqui com a gente. Amei, viu? O figurino de vocês bonito, não é? Lindo. Olha que lindo. Eu achei que a borboleta ia sair voando. Lindo demais. Obrigada. Mas é interessante que esse tempo, né, que de férias escolares, que as crianças, muitos pais ficam assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças esses dias todos em casa para aprender aí a atenção, para poder viver com alegria. E um ponto que a gente pode ver aqui que é o contar histórias, né? E o que a gente pode fazer para ir desenvolvendo no coração da criança, não no coração, mas o interesse dela pela história, pela leitura? Eu acho que o interesse da história começa pelo interesse da criança, né? Então, o que essa criança agora está interessada? Quais são as brincadeiras? Qual a idade dessa criança também, né? Para a gente poder entrar aí com a leitura, com as historinhas para ela, mas principalmente, se for em casa, agora no período de férias, que tenha amor, que tenha presença, sabe? Porque assim, os pais trabalham muito, né? A gente sabe que a sobrevivência está aí batendo na porta, que a gente tem que trabalhar assim, mas nos períodos de férias é o tempo da criança, não é? Então, assim, é estar com essa criança, para conhecer um pouco mais a fase que essa criança está, qual que é o interesse dela, né? Para estreitar um pouco mais a relação com os pais. É a forma de estar juntinho, né? O Sim. tempo de aproveitar para estar juntinho. Sim, e aprender, assim, que fase que a minha criança está, o que está acontecendo com ela, né? Deixa eu chegar mais próximo, deixa eu brincar com essa criança. Porque férias da criança não quer dizer, às vezes, que o pai está de férias no computador, não, né? Férias da criança é para eles estarem juntos brincando, lá fora, inclusive, né? Sim. Nas praças, nos parques, fazendo passeios. Dar aquela voltinha, pegar um solzinho, que é importante, Sim. vitamina D. Andar de bicicleta, né? Conhecer os amigos dos filhos, fazer um passeio com essas crianças, fazer piquenique, porque os valores familiares, eles são passados pelos pais. Então, se os pais estão presentes, isso é fantástico, porque assim, e as férias é uma oportunidade de ouro para esses pais estarem com essas crianças, passando os seus valores. Porque tem criança, às vezes, que fica o dia todo na escola. É verdade. Fica em horário integral, não tem contato com os Só pais. chega em casa já com soninho, depois de brincar o dia inteiro, aí fica um pouquinho e já dorme. Agora, olha que beleza, agora nas férias, né, os pais em casa com essas crianças, para conversar, para trocar ideia, para ler um livro juntos, passar seus valores e conversar sobre as questões mesmo de Deus, de Jesus, não é? Então, é uma oportunidade que eles têm tremenda. Agora, não vale, né, assim, colocar o menino no iPad, no computador, e o pai também ficar lá na internet ou no telefone. Que aí não tem relacionamento nenhum. Não existe relacionamento, não existe valores aí nessa história. A criança não vai ter com esse pai um aprendizado de moral, de carinho, uma coisa amorosa. Não vai ter essa troca, né? Então, eu acho importante os pais prestarem atenção nisso, porque a gente vê muito assim no Facebook, férias, socorro, os meninos estão em casa. Não é assim. Férias, ainda bem que eu vou estar com meus filhos, deixa eu fazer uma programação. Uma oportunidade Sim. de estar juntos. Deixa eu fazer a programação para eu estar junto com essas crianças. E aí a gente hoje vai ver também essa receita. Essas receitas são 3 receitas, na verdade, bem fáceis, para que você também envolva eles ali nesse momento da alimentação, de preparar suas coisas, né? Preparar de uma forma lúdica, mas também com alegria, estando junto, né? Brincando, passando os valores até ali na cozinha mesmo. O que a gente vê muito em consultório, às vezes, sabe, Gabi, é o seguinte, o pai chega e fala, eu não sei o que falar com ele, eu não sei como brincar com ele. Começa da própria infância, porque a criança moderna, eu não sei se vocês têm essa percepção, é uma criança diferente de épocas passadas.
né? É uma criança que está globalizada, tem internet, a escola abriu muito outros assuntos, ela é uma criança independente, ela discute, ela se coloca. Então, às vezes, os pais, mesmo presentes, não sabem muito bem como lidar com essa criança. O que falar. Né? Exato. Então, é um momento de você começar a aprender, saber o que seu filho está vendo, o que ele está vendo no computador, qual o jogo que ele está jogando. Tem pais que não sabem, né? O que ele está vendo na televisão, quem são os amigos dele, qual que é o grupo dele, o que está acontecendo nesse grupo. Tem que ter participação. Então, legal, também. vale também a pena chamar para casa, né? Vamos fazer um lanchinho hoje com os amigos. Acho que isso também é interessante, o chamar para casa, porque aí você vai conhecer os amigos também. Sim, levar os amigos também junto, vai no zoológico, vai num parque, vai fazer um passeio, leva esses amigos, vê como é que ele né, se desenvolve nesse relacionamento com os amigos, né? Porque como a criança está muito globalizada, com outra cabeça, né? Além do pai conhecer a criança que tem em casa, ele vai poder também estar passando os valores para esse grupo. Ele conhecer que grupo é esse que está andando com as crianças, com meu filho. Quem são os amigos dos meus filhos, né? Para eu poder também entender o que está acontecendo nesse grupo escolar, no grupo do clube, no grupo do judô, do balé. Então, fica aí, assim, algumas dicas, né, que a gente vai percebendo que esse tempo de férias não é um tempo de desespero, né? Não é um tempo de pânico para os pais, mas um tempo de conhecimento. Então, de conhecimento do seu filho, de estar mais juntinho, estar mais pertinho, mas também de chamar os amigos, de estar com os amigos, de promover encontros, né? De visitar também, ir para a casa dos amigos. Então, que seja um tempo de crescimento. E outro dia... eu acho que foi ontem, vi um post de uma mãe, eu achei super interessante, porque também entra nessa realidade, que é a mãe, o pai, os pais em casa querendo dar conta de arrumar a casa e os filhos exigindo atenção, né? Então a mãe falou assim, olha, agora escreveu, né? O post era assim, tudo destruído, desabado, e uma pessoa tomando café, sentadinha em cima dos escombros tomando café. Deixa eu tomar meu café primeiro, depois eu vejo o que eu faço. Eu achei super interessante, mas o comentário dela, né? Existem momentos em que a gente precisa sentar com os nossos filhos, brincar com eles que estão precisando de atenção, depois a gente vê o que faz aí com a casa. Então, nas férias, a bagunça fica um pouquinho maior, mas não entremos em pânico. Entra na bagunça também, porque alguns pais não sabem nem brincar, sabe, Gabi? Aprende a brincar com o próprio filho. Eu falo que filho vem para ensinar a gente uma coisa muito importante, às vezes, que a gente não deu conta de fazer. Que era brincar. Brincar e outras coisas da nossa personalidade. Então, aproveite e veja o que seu filho está te ensinando. Filho não vem à toa, ele escolhe a gente. Então, é a oportunidade de você entender por que essa criança está perto de você, o que está demandando, qual que é o problema que ela tem, se esse problema que ela tem não tem a ver com você, que você também tem que se transformar. Filho é transformação. E as férias é uma oportunidade para você se encontrar de uma grande transformação. Você ia partilhar com a gente? Eu estou aqui, essa ideia de férias, né? Que eu sou professor e pai. Então, mas é importante mesmo estarmos juntos nesse período de férias, quando fala essa criança tão moderna, tão tecnológica. E nossa infância, nós não vivemos muito isso. Mas é legal como a ideia é estar junto, a gente estar com nossos filhos, ele nos ensinando, porque isso para ele é legal, ele se sente assim importante, sabe? Você sente na condição do professor, eu tenho que ensinar. É o luxo, eu ensinei meu pai. Legal. Então a gente troca assim, o filho vai ensinar essa coisa dessa tecnologia e o pai vai aproveitar a oportunidade de estar ali com o filho e ensinar um pouco das brincadeiras que ele teve. Então, da criatividade, com reciclável, né? Como brincava muito antigamente. Vai tendo essa troca e a gente vai ficando junto. A bagunça, no final, vamos todos arrumar a bagunça. O meu filhinho tem 1 ano e 1 mês. Ele pega as coisas e depois ele faz guardar. E sai guardando, tacando tudo dentro do armário. Os meus armários estão todos bem arrumados por dentro, porque agora eu tenho um ajudante que guarda tudo. Então é legal, né? De proporcionar a brincadeira, mas também o guardar, o organizar depois. Eu não aprendi, assim,
juntar os objetos, os brinquedos, eu aprendi, mas guardar eu não aprendi ainda, não. Porque é tudo, as bonecas, tem os nomes, tem um lugarzinho de cada um. Eu não sei, a esposa faz isso muito bem. Mas quem sabe nas férias eu aprendo. Vou aprender a guardar a boneca no lugar certo. Você tem quantos filhos? Tem 2 filhas. 2 filhas. Então tem que ser tudo organizadinho ali para as meninas, tudo certinho. Que legal. Mas você ia falar que faz parte também da educação. Sim. Porque nas férias, às vezes, os pais não estão de férias também, né? Então, eles vão para a colônia, os meninos vão para a colônia. E a escola, ela tem um papel fundamental aí também, né? Porque a escola não é só para ensinar a questão pedagógica, ler, escrever, fazer continha, operação, etc. A escola é para educar, e educar completamente. Porque hoje, criança fica o dia todo na escola. Então, não tem mais essa discussão de que escola, ela só passa conteúdo pedagógico. Não. A escola vai educar essa criança, vai trazer essa família para dentro da escola, porque, às vezes, a família não está sabendo lidar com essa criança moderna, sabe? A criança está muito revolucionária, os adolescentes nem se falam, né? Então, os pais ficam meio perdidos em como lidar com essa criança, com esse adolescente, e faz parte da educação escolar também acolher essa família, né? Para poder trazer para essa criança, para esses pais, um relacionamento de amor, uma questão mais, né, assim, compreensiva. Vamos ver o que está acontecendo com essa criança, vamos ver o que está acontecendo com esses pais. E nas férias, nessa questão das colônias e tal, por que não trazer também a família para palestras, para as orientações, né? Além de proporcionar para a criança brincadeiras antigas, brincadeiras da nossa época, né? Que eles não conhecem, não é? Que ele agora é muito tecnologia, muito joguinho, muito não sei o quê. E às vezes esse grupo lá na colônia, né, com brincadeiras antigas, com outro tipo de coisas, eles despertam o interesse, né, para questões da leitura, da contação de histórias. Então a escola tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental e juntos, né, com a família ali, caminhando juntos, porque a educação é do seu filho. Então, ele está ali absorvendo conteúdo e você também, em casa, precisa ir passando os valores para os seus filhos. Então, eu já quero agradecer a Cristina pela presença. Obrigada. Vai precisar já se ausentar. Obrigada. A gente volta no próximo bloco. A gente já fez uma matéria sobre a colônia de férias, então não sai daí não para que a gente acompanhe junto. Deus abençoe e a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre esse período de férias escolares, a criatividade com as crianças, para a gente viver bem esse tempo. E aí eu já quero convidar você para vir conversar com a gente através das redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. É Manhã Viva. O que você faz? Qual a sua dica? Que brincadeira você faz com as crianças? Ou se tem alguma coisa aí na cozinha que seus filhos gostam de fazer junto com você, partilhe com a gente que eu quero ler a sua participação aqui, para uma forma de você ficar sentadinho conosco nesse bate-papo, tá bom? Então, Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram. E falando em férias também, a Canção Nova, ela tem um passatempo, isso, sabe, aquele jogo de palavras que você tem que ir marcando, que faz muito bem para o cérebro. A gente fala tanto, né, desse deixar o cérebro ativo, estimulado. Então, a Canção Nova está lançando um passatempo sobre o Evangelho de São Marcos. Então, além de você ativar aí os seus neurônios, o seu cérebro aí, deixar ele bem ativo, você também vai desenvolvendo o seu conhecimento com a Palavra de Deus. Olha que legal! Você pode ligar e adquirir no 12 3186 2600 ou através do loja.cançãonova.com. Como eu falo também, tem as lojas físicas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, na Isabel Bueno 400, no bairro Jaraguá, nós temos a nossa loja, também as nossas casas de missão espalhadas aí em todo o Brasil, tem loja Canção Nova e na sede da comunidade em Cachoeira Paulista. Então você encontra nesses pontos, além dos evangelizadores porta a porta. Então você não precisa ficar sem, não. Você pode adquirir e, com ele, adquirir outros produtos de evangelização. Combinado? loja.cançãonova.com, 12 3186 2600. Bom, como a gente quer também aprender a contar histórias,
Tem gente aqui que vai nos ajudar, vai nos ensinar a contar a história. Mas antes, como a gente falou da colônia de férias, nossa equipe preparou uma matéria especial para os pais que precisam continuar trabalhando nesse tempo e que tem como opção as colônias de férias. Vamos acompanhar. Em janeiro, o cartaz da colônia estampa a fachada. À tarde, os pequenos vão chegando e a despedida dos pais é bem tranquila. Já sabem que aqui dentro a diversão fala mais alto. Passar as férias desse modo já se tornou bem comum em muitos locais do país. A proposta em Lorena, no interior de São Paulo, acolhe quase 20 crianças. A iniciativa nasceu no coração da Catarina com um objetivo bem especial. A socialização de novas crianças, novos amigos, primos, parentes. Todo mundo vem para fazer uma nova família também, entendeu? Nas férias, ficar em casa o dia inteiro não tem graça. Aí eu venho pra cá e eu me divirto. As mães logo acolheram a ideia. Essa é a 4ª temporada que Mariana traz o filho de 7 anos. Você fica despreocupada? Ah, despreocupada. Eu vou trabalhar, ele vem feliz e sai feliz. É isso que é o mais importante. Desde que a colônia começou há 3 anos, essa sala foi preparada para ver TV e descansar. Mas como a gente pode perceber, o lugar não é muito procurado. E rapidinho a gente descobre o motivo. Aqui as brincadeiras são diferentes e o lugar que eles preferem é perto dos brinquedos tradicionais. Com a bola nos pés, os meninos dão um show de habilidade, enquanto as meninas deixam a vida mais colorida no papel. Tem a turminha que prefere a queimada, o jogo de detetive e, para alguns, o cantinho favorito da casa fica um pouco distante do chão. Tem muita criança que nunca subiu numa árvore, então nós ensinamos as crianças a subirem na árvore, nós brincamos de queimada, das brincadeiras tradicionais da minha época, que tem criança que nem sabe como brinca. E eles adoram. Contato com a natureza, pé no chão, brincando com tinta, com massinha. Nossa, não tem preço que pague. Uma simplicidade que arranca os sorrisos mais sinceros. Afinal, o que mais esperar de tanta animação, hein, Sofia? Só tem coisa legal. E será que dá para voltar nas próximas férias? Nem precisa perguntar. Eita, a alegria da criançada. Eles querem brincar. Tem algumas participações aqui, você que está com a gente partilhando aqui da sua vida, do que você tem feito. A Ivaneide diz assim: já estou ligadinho, os filhos estão grandes. Quando pequenos eu reunia a criançada do prédio, fazíamos um piquenique e várias brincadeiras no play. Agora Deus me presenteou com o Tobias de 3 meses e preciso me preparar para tudo de novo. Amo contadores de histórias, olha que legal, Ivaneide. Que bom que você também ama os contadores e conta também história, provavelmente, né? Que quem gosta também de contar história. Tem a participação também da Ivete, que é a minha mãe, ela gosta de estar ligadinha, ela diz assim, ó, a criança tem que aprender a brincar, o adulto precisa ensiná-lo, isso vai alegrar a sua vida também. E é verdade, viu? A gente precisa ensinar as crianças a brincarem e também a partir do momento que a gente começa a contar histórias de acordo com cada idade, eles vão se encantando com as histórias. Por quê? Porque eles vão criando junto com elas, não é mesmo? Então, para a gente aprender um pouquinho mais a contar história, conta história pra gente. É claro. E, Gabi, para o público aí de casa, que às vezes está em casa e fala assim, poxa, mas eu gostaria de brincar com meu filho, com a minha filha. E às vezes fica imaginando que precisa de objetos, muitas coisas, coisas caras. E às vezes um pedacinho de papel. Eu vou usar aqui um quadro, mas em casa você pode usar um papel. E como a Cristina estava falando da questão do afetivo, lembramos de uma história, não é, Vilmar? Que é de um rei. Era uma vez um rei que morava em um castelo muito bonito. Tá bonito?
Tá lindo. Mas o rei tinha um filho, o príncipe. E o príncipe estava cada vez mais doente, cada vez mais adoecido. O rei, apesar de todos os seus compromissos, quase não parava no castelo. Mas ele amava o filho, queria ver o filho curado. E perguntou para o sábio: sábio, como que eu faço para ter o meu filho curado? E o sábio disse que o rei deveria ele próprio fazer um presente que ligasse esse presente à linha do coração do rei. O rei falou: o quê? Um presente que eu tenha que fazer e que ligue a linha do meu coração? O rei, apesar de ser muito inteligente, ele ficou sem saber o que seria, mas o filho estava muito doente. E quando ele foi andando assim pelos jardins do palácio, o rei encontrou uma caixinha. E dentro dessa caixinha tinham duas coisas bem interessantes. Foi então que o rei descobriu a chave daquele mistério, o que ele poderia fazer para salvar o filho. E naquela caixinha, tchan, 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 o rei encontrou duas bolinhas. E o rei tinha também um araminho. Foi então que o rei colocou o arame dentro de uma bolinha. Depois, na outra extremidade do arame, a outra bolinha, o rei deu assim, olha, uma dobra. Pegou o dedão e fez: oi, eu sou o zoinho. E o rei chegou lá no quarto do filho e disse assim: oi, príncipe, eu vim aqui contar histórias, vim ler histórias para você. Você quer? E o príncipe, que estava doentinho, ele já abriu os olhinhos do príncipe brilharam. E assim, dia após dia, o príncipe foi ficando cada vez mais bonito, mais saudável, mais feliz. E ouvia as histórias com o zoinho, lia as histórias com ele e brincavam juntos. Um dia, o zoinho falou assim: olha, príncipe, vi que você já está curado. Agora, amanhã é seu aniversário. Qual presente você quer ganhar? Pode falar que eu sou amigo do rei. E o príncipezinho disse: eu não preciso mais de nenhum presente. Você, zoinho, trouxe a presença da pessoa que eu mais amo. E assim, o rei e o príncipe se abraçaram. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção da tua mão. Para você, para as pessoas aí de casa. Que lindeza, gente! Agora, para vocês, como que a gente pode ensinar os nossos filhos a contar essa história com amor, como o rei foi aprendendo a contar essa história para o príncipe, né? Devagarzinho ali. O rei também foi aprendendo, né? Foi um aprendizado dos dois, mas puderam também ficar juntinhos. Então, como a gente pode contar essa história com tanto amor? Eu acredito, Gabi, de experiência própria. Nós só conseguimos dar flores se a gente tem um jardim dentro da gente. E todos nós temos. Então, é descobrir essa beleza, é descobrir a alegria, é descobrir a inocência que nós temos, a criança que existe dentro de nós. Então, quando nós colocamos essa criança para fora,
junto com os nossos filhos, junto com as crianças, nós nos descobrimos. E descobrimos que nós temos uma beleza encantadora, que às vezes o dia a dia, o corre-corre, esse cotidiano, ele abafa. Mas todos nós somos pessoas belas. Nós temos essa criança que faz essa beleza, que faz o nosso olhar brilhar, faz o nosso sorriso ficar cada vez mais encantador. Todos nós somos muito bonitos. Basta nós acreditarmos nessa nossa criança. E quando nós descobrimos essa criança com a outra criança que está ali diante da gente... Aí é festa. É cair para o abraço. E agora sim, para os pais que nos acompanham, que estão aí como o rei dessa história, um pouco enferrujadinhos, né? Na correria, na agitação, sem saber o que fazer, como começar, que dicas vocês dariam para esses pais contarem história com criatividade? Posso falar? Você quer falar? Para o ímpar. A primeira dica, vamos dizer, é desacelerar. Tirar o pé do acelerador. Pronto, agora, eu vi que o exemplo você deu de sentar em cima daquela confusão e tomar um copo de café. Tomar um cafezinho. É isso, desacelerar. Pronto, esse é o primeiro caminho. E ótima dica. Eu acredito que a pessoa, quando ela está inteira, ela não precisa de ficar preocupada se ela vai contar de uma forma, de outra, se ela vai ser criativa, se não vai ser, porque ela já está inteira. E a criança, ela percebe isso, que a presença, como eu falei na história, é o mais importante. Quando a pessoa está inteira ali, mesmo que você tenha vícios de linguagem, mesmo que a sua fala tenha uma dicção ruim, mesmo que a sua memória falhe, você começa a contar a história e você esquece um pedaço, mas você está ali. E a criança, ela já está aberta para te receber. Você tem o melhor público do mundo. Que vai aplaudir sempre. Vai aplaudir sempre. E olha só, mesmo que o seu pai tenha aquela voz do moço que vende a pamonha. Olha a pamonha! Ó, meu filho, eu vou contar uma história aqui hoje pra você. Mesmo que ele tenha a voz do moço da pamonha. Ele está inteiro, ele está com o coração, ele está com amor. Então, quando você conta com amor, Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Agora, é interessante também para a gente ir aprendendo, né? A colocar entonação, fazer diferenciação de vozes. O rei, a voz dele era mais forte, a voz do príncipe. É legal a gente tentar fazer essa entonação também. Sim, a primeira coisa, essa questão do amor, de você estar inteira ali na sua ação. Mas é claro que você pode aprimorar. Tudo na vida nós podemos aprimorar. E a contação de histórias é uma arte, assim como outras artes. Você pode trabalhar, por exemplo, se você vai ler, mas leia antes a história para que você não tropece nas palavras, para que você possa criar em alguns momentos ali junto, saber em que momento você vai dar o suspense, que momento você vai trabalhar as entonações, ou se você vai contar a história, os seus gestos. Mas os gestos, eles vêm também bem naturalmente. Mas existem cursos, nós damos também oficinas, cursos para pais, para educadores, para pessoas interessadas na arte de contar histórias. Que interessante. Tem muitos avós aprendendo curso, contar historinha. Que legal. Diz, não dispensando os candidatos a fazerem cursos com a gente, mas para quem está nos ouvindo, para que não se desespere, que às vezes ele não acha aquele jeito de contar a história, mas... E já existe muitas histórias na época dos disquinhos, na nossa época, aquelas histórias já gravadas. E é gostoso também sentar junto com o filho e ouvir a história, mesmo lá no aparelho de som. Agora tem livrinhos também que contam histórias, já vem com CD. Isso, mas não é quando eu sentou, ouviu a história e depois vai embora, não. O que a história trouxe? Aí começa a conversar sobre a história. Legal. Naquele momento... Sem destrinchar a história, buscando as morais. Sem
isso, mas o prazer que você entendeu, né? O que foi gostoso. Olha a voz do pato, como era engraçado. Eu com o meu pequeno, né, ele gosta muito de livros, sempre li para ele. E tem um livrinho que ele sempre gostava, gosta de ler, de pegar. E eu fazia a voz de um papagaio, né? E depois, toda hora ele pegava o livrinho só para ouvir o papagaio falar. Eu tô até curiosa para ouvir essa voz desse papagaio, para aprender, Gabi. Será que sai, não? Eu sou o pássaro mais bonito da floresta. Minhas penas são lindas e coloridas. Ele achava o máximo. Então, às vezes, ele pega o papagaio que tem um fantoche. Eu tenho que fazer a voz do papagaio. Minha mãe fala, esse papagaio é só a sua mãe que faz. Mas é interessante, né? Porque desenvolve na criança o que ele imagina desse papagaio, né? Eu fico pensando. Outro dia eu fui ler a história dos 3 porquinhos. E aí eu peguei e bati no livro, assim. O livro era de capa dura, todo durinho. Bati no livro como o lobo querendo entrar na casa do porquinho e assoprei. Para que agora ele pega o livro e ele bate no livro e assopra? Então tudo também a criança vai aprendendo, é o conhecimento, né? E essa criatividade que vai desenvolvendo também nos pais, né? De saber que tem um papagaio aí escondido que você pode fazer. Ou um lobo para você assoprar, então a gente vai aprendendo mesmo. E deixando a criança que está dentro de nós, ela vir para fora, né? Trabalhar o afetivo, é muito importante isso. Porque estes momentos a gente trabalha o afeto, é o olhar, é o toque, que é o mais importante. É o que as crianças esperam também, não é? Nossa. E falando em afeto, de estar juntinho, um momento gostoso de viver isso é na cozinha. Uau! Não é? Esse momento é super gostoso. Eu já vou lá, gente, pra gente aprender também como viver com criatividade esse tempo de férias aí na cozinha. A gente já passou por alto, né? Como que vai ser aqui a receita do fofão. É fofão de polvilho? Fofão de polvilho. Do fofão de polvilho. Além do espetinho de frutas e do sorvete de banana com morango. Eu tô curiosa para saber, será que é muito difícil? Nada que eu faça é difícil. Eu sou mãe também. Você é mãe de quantos filhos? Eu sou mãe da Clara, de 8 anos, e do Vitor, de 5 anos. Então precisa ter esse jogo de cintura também. E eles se envolvem, eles entram na cozinha com você? Eu acho que é o seguinte, a gente vive uma vida muito corrida, eu sei como e eu acho que não é sempre que a gente vai levar as crianças para a cozinha, porque eu acho que tem que ser um momento especial. Legal. Porque a criança sente, né? A gente estava conversando sobre isso aqui agora. A criança sente quando você tem conexão, quando você está com paciência, quando você está inteiro ali. E não adianta fazer as coisas com pressa que ela vai perceber e não vai ser tão prazeroso. Eu trabalho com muitas crianças que têm muitas restrições alimentares, né? A gente vê isso num quadro geral. E cada dia mais forte, mais presente. Eu acho que esse é um momento que os pais podem organizar o tempo para trabalhar isso em casa de uma forma mais tranquila, mais lúdica. Vocês estavam contando histórias ali agora, existem várias histórias que estimulam essa questão da coragem de experimentar, pegar os livros de receita, escolher uma receita para fazer junto, ir ao supermercado, ao sacolão, explicar para a criança a diferença entre a comida de verdade e o industrializado, de forma calma, pacífica, e que a criança tenha também um momento de interação com você, às vezes sentar e conversar sobre o que ele gosta mais, por que ele não gosta de tal alimento, que são coisas que vão passando batido no dia a dia. E a gente não consegue nem perceber. E a gente não consegue criar essa conexão e às vezes a criança só precisa ser escutada. E é interessante que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco, mas é interessante também a gente perceber que é preciso que os pais se programem para viver esse tempo com tranquilidade. Calma. Então a gente vai fazer assim, vai para o intervalo para que a gente viva o nosso tempo com tranquilidade. Com tranquilidade. E a gente volta já, certo? Certíssimo. Combinado então. Aí estamos de volta nesse programa super gostoso, já pensando e preparando tudo para as férias. E temos aqui as participações da Diva. Diz assim, bom dia a todos. Então, nesse período de férias, achei interessante que a professora enviou no último dia de aula
um livrinho intitulado Brincando nas Férias, com dicas de receitas, brincadeiras, passeios, enfim, momentos com a família. Estes momentos devem ser registrados através de desenhos, textos e fotografias e serão compartilhados na volta às aulas. Amei a ideia da professora Lília. Parabéns, viu, professora, pela iniciativa? Que legal, gostei também. O Ítalo diz assim, que receitas maravilhosas. Programa ótimo, férias, tudo de bom mesmo, né? Que bom, então a gente já vai aprender a fazer essas receitinhas. E a Michele diz assim, aqui as crianças estão com muita energia. Tem uma de 5, uma de 15. A Maria Eduarda já me ajuda bastante com os deveres de casa. É uma menina muito prendada. Um grande beijo para você e sua família linda. Amém, obrigada. A Carol diz assim, por aqui dias bem animados. Toda tarde uma atividade com eles diferentes. Brincar na pracinha, ver o pôr do sol na beira-mar, que delícia! Ir ao shopping, ao cinema, reunir os amiguinhos, aproveitar para ficarmos mais juntinhos. Mas também uma parte ficam na colônia de férias, que também tem muita diversão. Legal, Carol, obrigada aí também pela sua participação. Então, você estava comentando também que tem essa realidade de colônias de férias diferente, né? Vai abrir em Belo Horizonte e estrear já com uma colônia de férias, um coworking familiar, em que os pais podem levar as crianças e trabalhar ao mesmo tempo. Os espaços são separados. Que e você legal. pode visitar Dá para seu trabalhar filho. no computador no cantinho. Você tem os espaços separados, então você tem um tempinho no trabalho, vai lá ver seu filho, brinca um pouco, enquanto isso ele está com brincadeiras responsáveis, com pessoas para ajudar, né? Então tem todo um trabalho, chama Tríade Coworking. Que legal, que legal. É uma ideia aí para se espalhar. Porque às vezes você não tem lugar para trabalhar em casa, né? É verdade, porque fica ali aquela agitação, então você trabalha num ambiente, a criança brinca no outro e você está pertinho. E você Gostei também da pode ideia. criar essa conexão com o trabalho. Quem sabe fica aí uma dica para você que está pensando em fazer alguma coisa diferente. Quem sabe montar até uma estrutura dessa, né? Você que tem aí um espaço. Muito legal a dica. O que a gente vai aprender primeiro? Vamos lá. A gente vai fazer o fofão primeiro. Tá. Porque ele precisa ir pro forno. Tá. Então vamos lá. São pouquíssimos ingredientes. Então, repete para nós quantos aí de... Nós vamos usar uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Vamos usar também 4 ovos. Eu gosto desses ovos grandes, você acha? Nada de ovinho pequeno. Então a gente vai usar os 4 ovos. E para as crianças que estão em casa, eu gosto sempre de lembrar que existe a parte pontuda do ovo e o bumbum do ovo. Essa é a forma mais fácil deles quebrarem o ovo, porque eles vão quebrar o bumbum do ovo. E vão tirar com a ponta dos dedos as cascas até encontrar o ovo lá dentro. Para não sair fazendo meleca. Para não fazer bagunça demais. Então, crianças que vão ajudar o papai e a mamãe em lembrar casa, de quebrar o bumbum do ovo. Quebre o bumbum do ovo, tira a casquinha até encontrar o ovo. A película e o ovo. É legal porque eles acabam conhecendo o ovo, né? Eles nunca viram, às vezes, a película, que o ovo tem uma película. Sim. E eles trabalham também coordenação motora. Legal. Então, nós vamos bater os ovos primeiro com óleo. A gente bateu os ovos e o óleo. Os ovos e o óleo. E aí agora... Fechou para sempre. Fechou para sempre. Esse liquidificador. Deixa eu te ajudar só porque a sua mão tá... E aí agora a gente coloca o polvilho. O polvilho é 1,5, você falou? Não, uma xícara cheia. Uma assim. cheia. Xícara de vó. Tá. A xícara de vó e a xícara de mãe. É a xícara de vó. É transbordante. É igual colher, né? E um pouquinho de sal. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. E aí você volta a bater até emulsionar. Como que foi a palavra que você falou que
eu acho que é mineirês essa. Emociona. É emocionar, gente. Criar uma emoção. Não é deixar elas emocionadas, não. Não, deixar emocionada, não. É misturar. Misturar. Tá bom, Olha só, tá a gente, bom. enquanto bate, você pode untar o recipiente com manteiga. Eu gosto de lembrar que margarina é uma coisa que a gente pode fingir que não existe, né? Então a gente pode usar manteiga. A gente pode usar manteiga, pode usar azeite? Azeite também, até o próprio óleo, mas deixar bem untadinho. E usar alguma forminha um pouquinho menor, para que ele não espalhe demais. A ideia é que ele não espalhe. A ideia é que ele não espalhe demais. Pra ele virar o tal do fofão que a gente... E aí a gente colocou, gente, é muito difícil essa receita, é muito complexa. Colocou... E aí você pode mostrar para a criança que antes de assar ele está assim. Ok. Depois vai acontecer uma mágica. E aí acontece a mágica. Colocou no forno, a gente deixa ele pré-aquecido, né? Tá. Pode colocar para pré-aquecer no começo do processo. 180 graus? 180 graus. Por quanto tempo? Depende muito de forno para forno, mas dá uns 20 minutinhos. Tá, ele tem que ficar assim. Dá uma olhada, ele cria algumas bolhas e aí a criança vai observando isso no forno enquanto assa. Vai ficando Essas bolhas vão ficando grandes. É que essa massa eu bati antes de vir para cá, então ela ficou muito tempo descansando. Mas ela cria umas bolhas bem grandonas. O negócio é fazer e já colocar no forno. Fazer e já colocar. Tá. E aí, quem for comer, já vai tirando as bolhas e comendo as bolhas. Difícil. Então, eles acham divertidíssimo. Muito divertido. Né? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar uma bolinha, ó. Que legal, ó. Tá vendo? Ela fica oquinha dentro, ó. Fica oca por dentro. Vou dar uma mordidinha. Pode dar uma mordidinha, então você experimenta. É bem muito gostoso e muito rápido também de fazer, né? Muito bom. Outro esquema legal é para os pais se programarem, contar com o congelador é ótimo. Então, ter sempre frutas congeladas. Deixa o congelador preparado. Bolo, você pode fazer os cupcakes e já deixar congelado na hora do lanche, tirar, né? Então, essas dicas são super legais. E aí, para fazer o sorvete, o que a gente vai precisar? Deixa eu botar o meu aqui, depois eu termino de comer. Isso, a gente vai usar banana congelada. Então, a banana que tá ficando mais pretinha, já ao invés de jogar fora, tira a casca. Congela sem casca. Congela sem casca. E o morango congelado, que você pode congelar. A gente tá na época do morango, então é uma época que... E às vezes ele estraga bem rápido. Então, para não perder, você já pega, já compra e já congela. É uma época que o morango tá com menos agrotóxico, porque como já está na época, eles usam menos agrotóxico. Outro dia a gente aprendeu também aqui no programa que o ideal é sempre comprar o que é da época. O que é da época. Porque a quantidade de agrotóxico é menor. Então... fora que o nosso corpo também está propício a receber os nutrientes daquela época. Então você vê que essa é a época que mais tem limão, laranja, tangerina. Então, é uma delícia, né? Cheio de vitamina C. Então, gente, você uma xícara... 2 bananas. 2 bananas, uma xícara de morango. Tá. E aí você pode deixar ele congelado e deixar uns 5 minutinhos fora do congelador. Só para ajudar para bater. Ajudar o processador. Tá bom. Se você não tem o processador, você pode usar o liquidificador também. Não tem problema de usar. Não tem problema. É legal você ir dando uma misturadinha. Pra ajudar, né? Porque senão o processador vai processar só o que tá em cima. E pra não queimar também o liquidificador. Essa é uma receita que Fica a gente bonita, pode... a cor Fica dele, linda. Né? Essa é uma receita que a gente pode fazer com abacaxi congelado. A gente fez aqui no programa, né, uma vez. Foi. Abacaxi congelado, com manga congelada. Mas ele puro ou mistura também a banana? Puro. Puro. Só o abacaxi ou só a manga? Pode fazer também. Tá. Bom, então, rápido e fácil, a gente já tem um sorvetinho. Eu tenho aqui, olha que bonitinho. Ai, coisa de mãe já, coisa né? De que mãe, tem a criança adora essas coisas, mas eu acho que eu gosto mais. Eu acho que você passa pra eles. Olha, que delícia. Olha a textura, tá vendo? Ele cria uma textura maravilhosa. Você pode deixar com mais pedacinhos, mas o ideal é que a gente bata na hora de servir para que não fique duro, porque ele não tem nenhum emulsificante. Então, eu tenho que fazer e consumir. Faz e consome. Então, o ideal é que a gente... Você viu que é muito rápido. Muito então, rápido. Que a gente tem esses ingredientes já congelados. Então, perdeu...
derreteu, se derreter eu posso bater de novo? Ou perde, ele fica molenga? Você pode congelar, ele fica mais molinho, mas ele vira um suco maravilhoso, você pode tomar depois. Então não vai perder de jeito nenhum, Não perde gente. não, gente. Ou vai ser um sorvete assim, ó, vou mostrar pra você aqui a consistência. É consistência de sorvete mesmo. De sorvete ó. mesmo. Tá vendo? E no calor, olha, gente. E essa é uma receita que delícia. bebês podem comer. Porque não tem nada, açúcar, é só fruta. Só fruta. Eu vou pegar a pontinha aqui, eu vou provar também. Eu vou provando um pouquinho, porque hoje tem muita coisinha. Vamos lá. Ai, que delícia. É muito bom. É muito bom, muito bom. Bom, mais uma dica, eu vou botar aqui, ó. Vou pode colocar. as nossas a última dicas aqui, dica ó. que eu trouxe é brincar com essa questão das forminhas. A gente, mãe, né, criança adora massinha e sempre tem muita forminha em casa. Então as forminhas, além de servir para fazer biscoito, né, umas torradinhas, também servem para fazer espetinhos com frutas. Legal. Vamos mostrar a forminha que você trouxe. Eu trouxe essa de círculo e essa de lua. De lua, mas em casa eu tenho de estrela, vaca, de girafa, eu tenho várias. De tudo, de coração. Mas você pode brincar com isso, usar às vezes legumes misturados com frutas, porque eles amam esse tomatinho, por exemplo. Esse tomatinho já é doce, né? Já então é doce. Ajuda. E ao invés de fruta, você também pode brincar com os próprios legumes. Então, fazer os espetinhos em formas diferentes, que aí faria com legume cozido ou faria com ele cru? Cozido, porque provavelmente quando você for porque colocar não vai, tipo, uma cenoura não vai, ele vai quebrar o espetinho. Ou o legume. Então, escolher um espetinho também que não tenha muita ranhura, que não solte fiapos, porque isso pode ser perigoso na hora de puxar, né? Também. E ter também alguns alimentos já prontos, já partidos, já higienizados. Isso ajuda muito no nosso dia a dia, principalmente nas férias, que a gente sabe como que é mais puxado. Na verdade, então a gente precisa se preparar, né? Parar um pouquinho, comprou as frutas, os legumes, já dá aquela higienizada, já guarda. Esse aqui é um momento que pode viver com as crianças tranquilamente. Super, não, isso eles podem fazer naturalmente, né? As crianças, por exemplo, a minha de 8 anos já pode mesmo fazer ela mesma fazer o dela, o que goste, colocando ali no espetinho. É uma forma deles se envolverem, porque eles adoram ter autonomia na cozinha e eles se sentem muito bem com isso. Então você fala assim, olha, eu trouxe espetinhos para você e algumas frutas. E deixa as crianças lá brincando, né? Então, nessa questão aqui, a gente pode deixar as crianças brincando porque são frutas, São né? frutas, não elas tem vão brincar problema. com forminha. No caso das suas filhas são maiores, então não tem problema essa pontinha aqui do palito. Existem palitos que não tem essa pontinha. Tem alguns palitos que são de plástico, inclusive, que não tem essa pontinha. Então, para as crianças menores pode ser melhor. Ou se você também quiser enfiar a pontinha e cortar é fácil de cortar também. Mas também na questão de quando vai mexer com fogão, com forno, é preciso ter um cuidado especial. Ali os pais precisam estar juntos. E eu acho que o ideal é você criar, eu falo para as crianças que às vezes têm mais dificuldade em se alimentar, criar esse ambiente propício. Às vezes pegar uma receita que ele já gosta. Então, se meu filho gosta de pão, fala assim, filho, vamos fazer um pão comigo com um ingrediente novo. Então, é usar o lúdico, usar o momento a nosso favor e a favor deles também. Né? Legal. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai aproveitar essas dicas aqui maravilhosas, vamos chamar uma matéria que nós preparamos dos pais para brincar com os filhos de uma forma bem saudável. Então, a gente aproveita assim na cozinha, mas também a gente tem muitos momentos para viver com as crianças. Vamos acompanhar juntos. Vamos. Montar e desmontar. Construir o novo com as próprias mãos. Uma das brincadeiras favoritas do Eduardo exige muita criatividade. Isso ele tem de sobra. Em pouco tempo que estivemos juntos, foram muitas invenções. Esse é uma hélice de helicóptero, mas quando gira, não parece um disco voador? E esse é um carro. Aos 7 anos, ele também deixa os brinquedos eletrônicos de lado para assumir a cozinha junto da mãe. O lazer é tão grande entre eles que até criaram uma receita. Enrole a carne com os ingredientes, faça um buraco com o seu dedo, depois coloque um cubo de queijo.
Como que é o nome dessa receita? Escondidinho bom. E quem inventou esse nome? Eu. A gente tenta colocar isso no dia a dia dele para que ele possa colocar outras coisas na vida dele. Então ele se acostumou com isso. Para esta psicopedagoga, os passatempos adotados por Eduardo estão entre os mais saudáveis para as crianças. O correr, o pular, o criar, né, trazem essa questão da autoimaginação, da autoestima, da empatia, da questão de lidar bem com o outro, de tolerar a frustração. Toda brincadeira em família é muito mais gostosa, não é verdade? Ainda mais se for no local como esse, que inspira a diversão. Na família do Sérgio da Silvana, todo o tempo livre é a oportunidade de reunir os 4 filhos, já que tanto para os adultos quanto para as crianças, nunca é tarde para aprender a brincar. Ao lado dos filhos, pai e mãe voltam no tempo. A gente foi criado na rua, brincando, jogando futebol, ela brincando, interagindo com as brincadeiras de rua. E a gente acha que isso é extremamente fundamental. Para não perder nenhum minuto do tempo com eles, que é muito importante. Né? Se a diversão não depende só de brinquedos industrializados, eles são a prova que a simplicidade pode garantir sorrisos por muitas gerações. Com gestos tão sinceros, sem nada dizer. Gente, com direito até a ter nome a receita, dar nome à receita. Eles adoram, não tem jeito. Os meus irmãos gostavam de inventar nome para receita, mas como eram 3 meninos, os nomes eram bem interessantes. Bem criativos, né? Bem criativos. A gente viu ali ele fazendo um bolinho, né, de carne e tal. Mas a mãe precisa estar junto nesses momentos da gente mexer aí com o fogão, como a gente estava dizendo antes, né? De mexer com o fogão, de estar administrando também. Os maiorzinhos a gente já pode até dar uma assessoria mais de longinho, assim, mas os menores é bom estar perto. E eu acho importante também, porque muitas vezes a gente está com mais crianças do que a gente já tem. Então vão os amigos para casa, então você separar receitas que vão ser seguras, que você vai ter controle sobre a situação. Porque às vezes escolher receitas que respingam, ou que você vai precisar de ter muitas crianças em volta do fogão, isso pode ser perigoso, porque eles querem participar. Olhar. Então avisar e criar combinados antes. Olha, a gente vai fazer uma receita que respinga, ou a gente vai fazer uma receita que a panela está quente, eu preciso que vocês tenham cuidado. Então esses combinados são essenciais. Antes é importante. Fora tirar do forno, pode deixar com os pais, uso de faca. Quando as crianças são maiores, a partir dos 9 anos, eles já podem ter mais domínio sobre faca. Então, você ensinar como colocar a mãozinha, como usar a faca, mas para os menorzinhos, deixar para os pais participarem também dessa forma. Deixar as coisas mais simples, né? Para fazer, mas que também tem todo o gosto. Eu lembro até hoje, quando aprendi na escola, a fazer brigadeiro. Achei o máximo, porque já estava massa pronta, né? A gente enrolou. Mas a criança se sente parte, né? E é importante para desenvolver detalhes. Para desenvolver também o gosto pela às vezes desfolhar o manjericão, lavar alguma coisa, isso já é muito importante para eles. Já vale a pena. E quanto à criatividade, o pai está em casa e fala assim, meu Deus, vocês estão falando aí, mas o que eu preciso para ter essa criatividade na cozinha com meu filho? O que eu posso fazer? Algumas dicas a gente já deu aqui. Algumas dicas a gente já deu. Eu acho que é buscar por receitas que vocês gostam, que você acha que vai ser mais fácil para você fazer. Hoje em dia tem várias receitas na internet, vários canais que já ensinam as receitas para crianças. Tem algum material meu também no YouTube que vocês podem dar uma olhada. Fala pra gente qual que é o seu YouTube. No YouTube tem no material do Kidsa, que são aulas para criança de culinária a partir do Kidsa. E qualquer dúvida também, quem quiser uma ajuda, pode me procurar online. Legal. Tem o Facebook do Alimentação Infantil. Alimentação Infantil? Alimentação Infantil no Facebook e no Instagram Alimentação Infantil Oficial. Isso, ok. Combinadíssimo, muito obrigado. Obrigada, a alegria Gabi. Volte sempre no nosso programa. A gente vai para o nosso intervalo e volta já já. Estamos de volta nessa manhã super viva, super animada, super lúdica, que
Que bom que nós estamos vivendo essa experiência juntas. Eu quero ler a participação da Thaís. Ela diz assim, ó, sou mãe de 3 crianças pequenas, 5, 4 e 3 anos. Aqui invisto muito nos piqueniques, caminhadas, rolar na terra, brincar na rua. E esse ano estou muito interessada em abrir para os amiguinhos também as tardes no quintal. Olha que legal! Uma forma de interagir e permitir que outras crianças experimentem o que eu e meu filho vivenciamos. Quebramos as rotinas e aproveitamos. Iremos passear também na Canção Nova de BH, viu? Aproveito para nutrir a alma e divertir com as crianças na capital. Que legal, Thaís. Obrigada pela sua participação. Você pode participar com a gente também através do Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram, combinado? Dizendo aí o que você faz com a criançada nesse período de férias. E também é bom a gente planejar passeios, assim como a Thaís veio aqui para a Canção Nova de BH. Em agosto, nós temos um acampamento em Cachoeira Paulista, acampamento no Combate da Oração. Você que ainda não conhece a nossa sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, você pode se programar de 17 a 19 de agosto, com o tema A Vitória no Combate é conquistada pela força da oração. Assim como a Thaís disse que quer nutrir a alma dos filhos também em oração, a gente precisa aprender e retomar a nossa vida de oração. Quem estará presente nesse encontro é Padre Edmilson, Padre Roger Luiz, a Antonieta, e esse tempo será um tempo propício para você ir aí alimentando a sua fé, mas também voltando a essa experiência de oração, de viver em oração. Fica a dica aí, 17 a 19 de agosto, combinado? Acampamento no Combate da Oração, certinho? Fechou? Já deixa anotadinho aí, já se programe para viver esse momento forte de oração. Eu tenho mais participações aqui, mas eu já vou andando ali com essa dupla maravilhosa hoje que está nos ensinando a contar histórias, a viver uma forma mais lúdica aí com as crianças. A gente fez uma matéria falando exatamente sobre isso, sobre essa realidade do lúdico com a criança, que é tão importante na educação, né? Então vamos acompanhar juntos? Ó, que ótimo! Povoa de beleza o olhar inocente de teu filho. Dá-lhe uma provisão de bondade que chegue para a marcha da vida. Infunde-lhe na alma o amor de Deus e tudo mais, por acréscimo, ele terá. Dom Helder Câmara. Quando meu pai era menino, ele cresceu numa colônia de italianos. Nessa colônia tinha um contador de histórias. Ele lia os livros, os romances. E uma vez por semana reunia os colonos, os meninos, as crianças e contava uma história. Se precisava arrastar uma cadeira, ele arrastava, bater uma porta, ele batia. E meu pai cresceu gostando de histórias e também se tornou um excelente contador de histórias. Quando era criança, ele contava muitas dessas histórias que ouviu quando menino para nós, os seus filhos. Claro, eu cresci nesse ambiente. Minha mãe também gostava muito de ler. Eu cresci gostando de ler. Eu só tinha que ser uma contadora de histórias. Hoje, como evangelizadora de crianças, eu uso desse recurso, desse dom que Deus me deu. O lúdico é um instrumento de aprendizagem. É super importante você pai, você mãe, você evangelizador, ao trabalhar com a criança, trabalhar também de uma forma prática, de uma forma concreta, para que a criança assimile. Sabemos da importância do lúdico nessa construção do conhecimento, sabemos que o ambiente físico, esse ambiente físico, esse ambiente lúdico, ele contribui também de uma forma saudável para que a criança vá construindo a sua aprendizagem. Por isso que é super importante você não só apenas apresentar um brinquedo ou realizar uma brincadeira com a criança, mas interagir com esta criança, estar com ela. Se possível, que estas brincadeiras elas sejam mais práticas, concretas, para que não fique só na abstração. Aí, muito obrigada, viu, tia Delita? Obrigada, Divoneide. É interessante mesmo a gente perceber que, à medida daquilo que a gente vai dando para a criança, isso vai transformando a criança até num adulto lá na frente, é totalmente diferente. Então, a educação, a pessoa que
partilhou, né, que é professor, nessa forma lúdica, ela é importante também a gente entrar no universo da criança. Com certeza, né? Porque a gente se conhece melhor, né, quando você entra naquele universo da criança. Estabelece uma relação assim, de mais respeito, uma relação assim, muito mais gostosa quando você entra no universo. E quando você dá a oportunidade da criança entrar dentro do seu universo também. É uma troca. É uma troca, isso mesmo. E aqui a gente, eu lendo algumas participações, uma mãe dizendo, esse ano, a Juliana, este ano tive a oportunidade de ficar com minha filha nas férias, isso já é ótimo, estou gostando muito do programa. Só do estar juntinho já vale a pena, né? A Terezinha, ela diz isso, só estar pertinho do meu filho já é muito válido. Que Deus abençoe. E é mesmo. Precisamos estar presentes e participar sempre no desenvolvimento dos nossos filhos. Eles crescem então, muito rápido. Eles crescem muito rápido. Eu tenho uma filha que já vai fazer 32 anos. Nossa! Assim, eu lembro dela pequenininha. E assim, fez assim, ó, tchuf. Já tem 32. 32. Meu Deus, então passa. Eu tenho uma de 6 e uma de 1. A Alice de 6 e Sofia de 11. Né? Vamos dizer, já é uma dica aí para ficar esperto. Fica esperto que daqui a pouco os 32 já estão aí, vai no susto. Eu tenho que ficar esperta, então eu tenho um de 1 ano e 1, tem um chegando aqui, né? Você tá grávida, graças a Deus. Graças a Deus. Mas como passa rápido mesmo, Muito. Então a gente precisa aproveitar. E dentro do que a gente tem conversado sobre essa realidade do contar histórias, é um momento também, a gente pode contar a nossa história, a história da nossa família, dos avós. Acho que é interessante também contar não só as historinhas que a gente tem nos livros e que a gente conhece, mas também contar a nossa história. O que vocês acham? Com certeza, porque dessa forma a gente conhece as nossas raízes, a nossa identidade. E cada vez mais que nós temos esse acesso a estes conhecimentos, nós somos pessoas mais fortes. Aí nós sabemos quem nós somos. Porque muitas crianças, elas não sabem a história da própria família, não sabem a história do próprio pai, da mãe. Como se não conheceram, sabem, né? De forma não simples. sabem a história do próprio nome. E quanto mais nós temos esse conhecimento, como eu disse, nós temos essa identidade, nós temos raízes e nós não seremos facilmente manipulados. Nós temos uma identidade. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim. Isso, e você valoriza. Então você vai valorizar aquilo que você realmente conhece. Você vai valorizar a sua família. E você, diante de algumas emoções, você também vai fazer referências. Poxa, isso já aconteceu com meu avô, com minha avó, com um tio. Você consegue aprender também com essas histórias da família. Você, às vezes, quer repetir determinadas situações ou até mesmo evitar. Evitar que elas aconteçam. E aproveitar, agora você falando, fui me recordando, aproveitar aqueles que nós temos ao nosso lado. Que às vezes a pessoa já contou 10 vezes a mesma história e você, de novo essa história, né? Já está contando. Mas a gente precisa aproveitar enquanto nós temos. Você foi falando, me recordei muito da minha avó, que ela sempre gostou de contar história, gostava de contar piadas, piadinhas do jeito dela, e sempre gostou de brincar, a gente carregava para as praças e brincava, levava eu e meus primos para as praças. E hoje a minha avó teve um AVC, afetou a fala e a gente não ouve mais as historinhas dela. Então é importante que a gente aproveite também aqueles que estão do nosso lado, até você que nos acompanha, que tem um pouquinho mais de idade, não é tão criança como a gente está falando aqui para as crianças, que você esteja atento também a quem você pode ouvir história, conhecer um pouco mais da sua história, para deixar ser bem alicerçado e guardado no coração desse livro, né, dentro de nós. E você falou uma coisa muito pertinente. Os africanos, eles têm um ditado popular que diz que quando
um velho morre, é uma biblioteca que se queima. Quantas pessoas nós temos tão próximo da gente e que são fontes inesgotáveis de sabedorias. Que a gente não pode deixar perder. Não pode, não pode. E cada vez que você escuta uma história, mesmo que ela seja repetida, ela traz algo diferente. Algo novo, sempre vai ter algo novo. Sempre, e para aquele momento que você está vivendo. É importante. É saber escutar. E para saber escutar, para saber viver, a gente precisa ter um coração aberto, a gente não tem a plenitude do conhecimento com a gente, né? Então, que o nosso coração esteja aberto, que a gente deixe a criança que está dentro de nós vir para fora, sim. Se é para fazer voz de papagaio, se é para fazer o que for, deixe sim, porque faz bem para nós também. Quero agradecer a presença de vocês. Nossa, muito obrigada. Agradecemos muito. E voltem mais vezes, viu? Com certeza. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. E eu sei que vocês têm uma historinha para contar para a gente. Então, a gente vai encerrar hoje com história, viu? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E é uma história que eu aprendi com a minha avó. Ai, que delícia! E minha avó, eu sou de origem, né, indígena e africana. E infelizmente, há muito e muito tempo, várias pessoas foram arrancadas do continente africano. E elas eram trazidas nos porões mundos dos navios negreiros para serem escravizadas. E dizem que em um navio tinham homens, mulheres, crianças, mas as crianças eram as que mais sofriam. E elas choravam muito. Foi quando o próprio capitão desceu no porão e brigou: olha, se vocês não pararem de chorar, eu vou jogá-las ao mar. As crianças não entendiam nada daquilo e elas começaram a chorar ainda mais. Foi quando uma moça que estava sentada no canto do navio, ela começou a cantar uma canção em Urubá. E à medida que ela cantava, ela ia tirando tiras da sua saia. E essa moça foi pegando as tiras e apenas com as mãos, ela ia fazendo nós. As crianças que estavam chorando, as crianças foram se aproximando uma a uma e observavam o que aquela moça estava criando. E aquela moça olhava e cantava uma música que dizia: em ti eu acredito, em ti confio, gosto de ti, somos amigos. E aquela moça, quando ela pegou o último pedacinho de fita e que ela deu uma amarradinha assim na cinturinha, as crianças já estavam com os olhos, Gabi, com os olhos brilhando. O que será? Era uma bonequinha. E ela entregou aquela bonequinha para a criança. E a criança parou de chorar, mas outras também queriam. E ela ia tirando as tiras da saia, ia fazendo outras bonecas, entregando para as crianças. E a saia dela parecia que não acabava nunca. Foi então que ela entregou essa boneca, a Abayomi. Aba significa algo, Yomi, precioso. Ela entregou algo precioso. E assim, nós podemos entregar algo precioso para todas as pessoas. Basta deixar nossa criança despertar em nós. Axé, axé, Láfia, axé, axé, Láfia, axé, axé, Láfia, axé, axé. Em ti eu penso, contigo eu falo, gosto de ti, somos amigos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.